Capítulo 2 dos crimes sexuais contra vulnerável. Sedução, 217, revogado. Estupro de vulnerável, 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, pena, reclusão de 8 a 15 anos. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Parágrafo 2º vetado. Parágrafo 3º. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, pena, reclusão de 10 a 20 anos. Parágrafo 4º. Se da conduta resulta morte, pena, reclusão de 12 a 30 anos. Parágrafo 5º. As penas previstas no caput e nos parágrafos 1º, 3º e 4º deste artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. Corrupção de menores, 218. Induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem. Pena, reclusão de 2 a 5 anos. Parágrafo único vetado. Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. 218-A. Praticar na presença de alguém menor de 14 anos ou induzi-lo a presenciar a conjunção carnal ou outro ato libidinoso a fim de satisfazer a lascívia própria ou de outrem. Pena, reclusão de 2 a 4 anos. Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. 218-B. Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato. Facilitar-lhe, impedir ou dificultar que a abandone. Pena, reclusão de 4 a 10 anos. Parágrafo 1º. Se o crime é praticado com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa. Parágrafo 2º. Incorre nas mesmas penas quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 ou maior de 14 anos, na situação descrita no caput deste artigo. O proprietário, o gerente ou responsável pelo local em que se verifiquem as práticas referidas no caput deste artigo. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 2 do parágrafo 2º, constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento, divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia. 218-C. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender, expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável, que faça apologia ou induza a sua prática, ou sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Pena, reclusão de 1 a 5 anos se o fato não constitui crime mais grave. Aumento de pena. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima com o fim de vingança ou humilhação. Exclusão de ilicitude. Parágrafo 2º. Não há crime quando o agente pratica as condutas descritas no caput deste artigo em publicação de natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica com a adoção de recursos que impossibilite a identificação da vítima, ressalvado sua prévia autorização caso seja maior de 18 anos. Capítulo 3 do rapto. 219 a 222 revogados. 223 a 224 revogado. Ação penal. 225. Nos crimes definidos no caput do inciso 1, nos crimes definidos nos capítulos 1 e 2 deste título, procede-se mediante ação penal pública incondicionada. Parágrafo único revogado. Aumento de pena. 226. A pena é aumentada de 1/4 parte se o crime é cometido com concurso de 2 ou mais pessoas, de metade se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor, empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. De 1/3 a 2/3 se o crime é praticado. Estupro coletivo. A. Mediante concurso de 2 ou mais agentes.
estupro corretivo. B. Para controlar o comportamento social ou sexual da vítima. Capítulo 5. Do lenocínio e do tráfico de pessoas para fim de prostituição ou outra forma de exploração sexual. Mediação para servir a lascívia de outrem. 227. Induzir alguém a satisfazer a lascívia de outrem. Pena. Reclusão de 1 a 3 anos. Parágrafo 1º. Se a vítima é maior de 14 e menor de 18 anos, ou se o agente é seu antecedente, descendente, cônjuge ou companheiro, irmão, tutor, curador ou pessoa a quem esteja confiada para fins de educação, de tratamento ou de guarda. Pena. Reclusão de 2 a 5 anos. Parágrafo 2º. Se o crime é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude, pena. Reclusão de 2 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Parágrafo 3º. Se o crime é cometido com fim de lucro, aplica-se também multa. Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual. 228. Induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploração sexual, facilitá-la, impedir ou dificultar que alguém a abandone. Pena. Reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo 1º. Se o agente ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor, empregador da vítima ou se assumiu por lei ou outra forma obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Pena. Reclusão de 3 a 8 anos. Parágrafo 2º. Se o crime é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude. Pena. Reclusão de 4 a 10 anos, além da pena correspondente à violência. Parágrafo 3º. Se o crime é cometido com fim de lucro, aplica-se também a multa. Caso de prostituição. 229. Manter por conta própria de terceiro estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja ou não intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente. Pena. Reclusão de 2 a 5 anos e multa. Rufianismo. 230. Tirar proveito da prostituição alheia participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar no todo ou em parte por quem a exerça. Pena. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. Se a vítima é menor de 18 e maior de 14 anos, ou se o crime é cometido por ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por quem assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Pena, reclusão de 3 a 6 anos e multa. Parágrafo 2º. Se o crime é cometido mediante violência, grave ameaça, fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima. Pena, reclusão de 2 a 8 anos, sem prejuízo da pena correspondente à violência. Tráfico internacional de pessoa para fim de exploração sexual. 231 a 232, revogado. Promoção de migração ilegal. 232-A. Promover por qualquer meio com fim de obter vantagem econômica a entrada ilegal de estrangeiro em território nacional de brasileiro em país estrangeiro. Pena. Reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem promover por qualquer meio com fim de obter vantagem econômica a saída de estrangeiro do território nacional para ingressar ilegalmente em país estrangeiro. Parágrafo 2º. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se o crime é cometido com violência ou a vítima é submetida a condição desumana ou degradante. Parágrafo 3º. A pena prevista para o crime será aplicada sem prejuízo das correspondentes às infrações conexas.